Como implementar a manutenção preventiva baseada na condição? Então, primeiro, só para se situar, tem a manutenção preventiva baseada no tempo, que é o mais comum que se utiliza, que você tem a programação de 52 semanas no ano, e você faz a programação anual. Esse equipamento passa por manutenção preventiva de semana em semana, esse de mês em mês, esse daqui bimestral e assim por diante. Isso é manutenção preventiva baseada no tempo. Baseada na condição, é só você imaginar o seguinte: você não vai fazer manutenção preventiva baseada no tempo, no calendário. Você precisa de uma condição para você realizar a manutenção. Alguma coisa que não está bem para você fazer manutenção. Por exemplo, vamos pegar uma esteira transportadora. Então, o mais básico, digamos, para você fazer uma inspeção científica que chama. Então, vai ter a lista, verificar acoplamento, verificar mancal tal, verificar motor, X, Y, situação da esteira e assim por diante. Então, digamos que você chegou, notou, tem um mancal que está com folga. Opa, tem que passar por manutenção. Então, isso é uma condição para você realizar a manutenção preventiva. É mais ou menos assim. Por que mais ou menos assim? Porque não é só a inspeção que você usa, você pode combinar outras técnicas de manutenção preditiva, como por exemplo, análise de vibração, termografia, análise de óleo e assim por diante. Então, na verdade, você vai ter um calendário igual, só que para inspeção e para análise preditiva. Como assim? Por exemplo, você vai pegar o painel elétrico de uma subestação. Então você vai fazer a termografia, digamos, de semana em semana ou mês em mês. Ou seja, você não vai fazer manutenção nenhuma de equipamento. Você só vai olhar para o equipamento termográfico e vai verificar. Está tudo bem? Beleza. Continua fazendo, de semana em semana, digamos. Chegou num dia, tem um ponto quente lá num barramento ou num disjuntor. Então, isso é uma condição. A partir disso, você tem uma condição, então você vai programar a sua manutenção preventiva. E assim segue, com a análise de vibração, com a própria inspeção sensitiva e assim por diante. Ou seja, você só precisa de uma condição. Você precisa que algo errado não esteja certo, aí você entra com a manutenção preventiva. Por que é útil isso? Porque às vezes você desmonta o equipamento e você não encontra nada para fazer manutenção preventiva, né, no caso. Desmonta o equipamento, não tem nada. Digamos, de certa forma, você só perdeu tempo de desmontar o equipamento para ver peças para substituir, não precisou, às vezes trocou peça que necessariamente não precisava. Então, a manutenção preventiva baseada na condição entra isso, para você continuar com o equipamento funcionando no máximo até quando der, e só realmente parar quando tiver algum problema, que você detectar algum problema. Lembrando que você vai estar detectando um problema com antecedência. Se você detectar, mas já é tarde, já vai ter que fazer hoje, então isso daqui é uma manutenção corretiva. Então não adianta nada, só tem que cuidar esse caso aí, para manutenção baseada na condição não virar uma manutenção corretiva. E continuando, então, quais são os principais indicadores de condição? Ou seja, quando você tem uma manutenção preventiva baseada na condição. Existem vários, na verdade, dependendo dos equipamentos, dependendo da empresa. Os mais comuns, digamos, os universais, é análise de vibração, análise de temperatura com o termovisor, análise de óleo dos equipamentos, principalmente do transformador, ruído também e corrente elétrica. Esses são os três principais indicadores de condição. Então, por exemplo, quando o equipamento está com alta vibração, você vê que a tendência de vibração está subindo, então você já programa uma manutenção preventiva, ou seja, você tem uma condição. A mesma coisa para a temperatura, análise de óleo, digamos, você tem o transformador, você vai coletando óleo de 6 em 6 meses, em um ano, depende do transformador. Você faz o tratamento do óleo isolante ou faz a substituição quando você encontrar alguma normalidade. Senão, você não vai simplesmente trocar o óleo porque deu o tempo da manutenção preventiva. Ruído também, digamos, você vai no equipamento, lá tem um rolamento seco lá que perdeu as esferas já, é bem visível, digamos assim. Então, opa, aqui tem uma condição, então vamos programar a manutenção preventiva. Corrente elétrica também, digamos, você está acompanhando a corrente elétrica do motor, do equipamento, e do nada, sem motivo, aumentou a corrente elétrica, mas os processos, o jeito de funcionar está o mesmo, então significa que alguma coisa errada não está certa. Então você programa a manutenção preventiva a partir disso. Só relembrando então os principais indicadores de condição:
vibração, temperatura, análise de óleo, ruído e corrente elétrica. Mas como disse, dependendo da empresa que você está, do equipamento, pode ter muito mais indicadores de condição. Como aprimorar a gestão de estoque de peças de reposição? Ou seja, você ou a empresa, enfim, está passando por algum problema de estoque. O que você deve fazer? Primeira coisa é você mapear esses sobressalentes críticos. Então você pega os equipamentos da empresa, faz a classificação ABC, pega os equipamentos de classe A, né, para você ter um ponto de partida para começar, lista as principais peças desse equipamento. Não precisa ser tudo, às vezes as pessoas pegam, lista todas as peças, até as que, essa daqui talvez vai quebrar daqui 6 meses, daqui 1 ano, então vou pôr na lista. Não, você começa com os mais urgentes primeiro, os que realmente precisam. Então, a partir disso, você faz o estoque máximo ou estoque mínimo. Não sei, não tem histórico de estoque, não sei. Muitas vezes o pessoal do suplemento diz isso. Do suplemento não, do estoque diz isso. Quando você pede, não tem histórico, tem que definir. Então, você define qual que é o estoque máximo e qual que é o estoque mínimo. Tem algumas contas para você fazer para saber o estoque máximo e mínimo. Nos meus cursos eu comento na parte lá que nós estudamos sobre gestão de estoque. Mas enfim, defina um limite. Tente pensar mais ou menos, conversar com as pessoas ou tentar lembrar quantas peças que gastou nos últimos 6 meses ou quanto que gasta mês em mês, então faz o estoque máximo e mínimo, levando em consideração todo o tempo de processo de compra. Tem umas empresas que no mesmo dia chega a peça, tem outras que tem que fazer cotação, tem que fazer cadastro, enfim, blá blá blá. Às vezes vai 3, 4, já vi empresas que demoram 6 meses, às vezes, para você pegar uma peça que nem é difícil de achar no mercado, assim, digamos que não é importado ou coisa desse tipo. Então, definir o estoque máximo e mínimo, você vai entender como é que funciona o processo de compra, aprovações, tempo. Você precisa entender isso para você conseguir saber melhor seu estoque máximo e mínimo e quando que você vai pedir uma peça. Digamos que tem peças que é alto custo, a pessoa não vai querer deixar em estoque. Digamos que você precisa trocar essa peça em algum momento, então você tem que entender o processo seu de compra. Se pedir hoje, quanto tempo vai demorar para chegar? Aí, a partir disso, você consegue entender melhor seu estoque. E também controlar estoque, atuar em conjunto, ou seja, você como manutenção e o outro pessoal como estoque. Às vezes tem essa rivalidade, briga e tal, não compra, não sei o que, comprou errado, mas enfim, vocês dois são responsáveis. O principal interessado, na verdade, é você, de manutenção, para chegar as peças no tempo certo, as peças certas, então você tem que trabalhar junto com o pessoal de estoque. Principalmente porque a sua área de manutenção é muito técnica e às vezes o pessoal de estoque não entende das peças, de compras, né, também, as peças, que tipo de peça que é, se essa é boa ou essa daqui é melhor, ou mesmo não entende a importância dessa peça de estar na empresa dia tal para não parar todo o processo produtivo. Qual o papel da análise de falha no PCM? Por que isso? Porque tem muitas pessoas e talvez muitas empresas que vai fazer análise de causa raiz, mas eles fazem só para entender o que aconteceu, qual é o problema, a raiz do equipamento, mas só isso, a partir disso não faz mais nada. Isso é o básico para se fazer com análise de falhas, é você entender a causa raiz, porque muitas vezes o problema que você está vendo, né, a causa que você acha que na verdade não é, pode ser outras coisas. Por exemplo, pode quebrar pode quebrar um eixo, a pessoa achar porque o material é de má qualidade, enfim, qualquer problema, não importa. Mas você vai fazer análise de causa raiz, digamos que, não sei qual equipamento que é esse eixo aí, mas digamos que por algum motivo mudou-se a produção, mudou-se o produto, algum produto mais denso, alguma coisa assim, pesou o equipamento, quebrou o eixo. Então, a causa raiz da quebra foi por quê? Porque mudou o produto do processo, um produto mais denso, pesou o eixo da máquina e quebrou. Então, você faz para isso. E, principalmente, você faz análise de causa raiz para evitar que o problema se repita. Se você achou a causa raiz, você vai tratar essa causa raiz para que não aconteça de novo. Aí pode ser inúmeras coisas. Talvez você vai ter que, igual fiz, estava vindo um acoplamento com material de qualidade ruim, estava quebrando, então melhorou o processo de compra para comprar o equipamento certo. A causa raiz já foi a falta do item no estoque, aí foi ver de quem que era a culpa, foi um gerente lá que não tinha aprovado
a compra do material. Então fez um processo para ele aprovar o material. Até esse caso foi engraçado que ele estava cobrando para fazer análise de causa raiz e no final viu que o culpado, na verdade, era ele que tinha reprovado a compra do equipamento. Mas enfim, também você vai melhorar os planos de manutenção, de inspeção. Se está acontecendo algum problema, você identificou qual que é, digamos que a análise da causa raiz é que o equipamento estava vibrando muito e afrouxava os terminais lá. Então, o que você vai fazer com isso? Vai melhorar a sua inspeção, vai melhorar a sua manutenção preventiva. Vai inserir esse componente específico que você fez análise de causa raiz para estar na inspeção ou para começar a fazer na manutenção preventiva. Você vai atualizar procedimentos operacionais. Vai que a análise de causa raiz é uma falha no seu processo. Pode ser produção ou atuação da manutenção. Então, você melhora os seus procedimentos. Você otimiza os estoques também. Vai que as quebras estão acontecendo porque o produto é de qualidade ruim, porque não está chegando no tempo certo, coisa assim. Você pode fazer isso também. Treinamento específico para a equipe. Talvez se o operador lá não consegue operar o equipamento da forma certa, acaba quebrando, danificando. Então, você faz a análise de causa raiz, acha o problema e faz a solução. E a partir disso, você consegue utilizar o PDCA para você conseguir melhorar o seu processo. Então, a análise de causa raiz não é só entender a causa raiz, é você tomar alguma atitude para não deixar que isso aconteça novamente.